Boa tarde, pessoal, bem-vindo ao canal Cláudio Santos. Neste vídeo nós vamos fazer a simulação de uma máquina CC acionada por uma ponte H. Bom, para começar a simulação, então, nós vamos aqui abrir o PSIM. Eu já abri aqui o PSIM, já estou aqui com uma simulação aberta, motor CC ponte H. O primeiro elemento que a gente vai fazer nessa simulação vai ser o gerador PWM, e para fazer o gerador PWM eu vou pegar um comparador, vamos colocar aqui o comparador, vamos pegar aqui uma onda triangular, vamos pegar aqui uma tensão, pode ser uma tensão CC, e vamos fazer o nosso PWM aqui. Vou até substituir essa tensão CC por uma tensão de onda quadrada, porque aí a gente já usa ela já para fazer o motor, né? Para fazer o motor girar. Bom, vamos colocar um terra aqui. E vamos colocar alguns medidores para ver se esse PWM vai funcionar. Aqui, né, do jeito que está, a gente pode colocar aqui tensão de controle, né? Eu vou colocar aqui como referência. E aqui triangular. Esse aqui a gente pode colocar como PWM. Bom, aqui do jeito que está, se eu rodar, antes de começar, né, na verdade, vamos colocar aqui também Simulation Control, que a gente quer controlar os parâmetros da nossa simulação. Pode deixar aqui 10 microsegundos. Aqui a gente vai colocar pode ser uns 10 milissegundos, não precisa ser muito. E vamos rodar. Bom, vamos colocar aqui a triangular, a referência, né? Vamos comparar as duas. E vamos colocar até menos aqui, vamos colocar aqui 100 micro, né? Só para ver o sinal. Aí tá pouco, aí tá. Aqui é 5K, né? Então vamos colocar aqui 2K. Então ali vai ser mais ou menos uns 10 mili, acho que 10 mili já tá bom. A triangular a gente vai fazer ela de -1 a 1, isso vai facilitar o controle do nosso motor e a comparação do controle com a referência, né? Mas geralmente eu gosto de fazer PWM que vai de 1 a -1. E a quadrada ela vai ser referência, então vou colocar aqui uma referência aqui vamos colocar aqui de 100 Hz, né? Vamos colocar até menos aqui, vamos colocar 50 Hz e vou colocar aqui uma tensão que vai de 0.8 até com um offset aqui de 0.2, 0.1, né? E aí a gente vai ver aqui, ó. Vou aumentar o tempo de simulação aqui. Olha, interessante. Na minha simulação, a minha referência, a minha triangular, né? Quando ela é um valor próximo aqui do 1, ele fica quase que o tempo todo ligado. Quando ela é próximo do 0, ela fica meio a meio ligado. Se eu fizer inclusive um sinal que vai até aqui para baixo, o interessante da ponte H é que de 0 para 1 ela vai fazer o motor girar num sentido, de 0 para -1 ela vai acelerar esse motor no outro sentido. Então de 0 para 1 acelera num sentido horário, por exemplo, no 0 para -1 vai acelerar no sentido anti-horário. E aí eu vou controlar meu motor aqui, por exemplo, com uma velocidade, depois vou controlar ele com uma outra velocidade baixa aqui, eu posso reverter essa velocidade também, posso controlar a posição. A ponte H ela vai ter muita utilidade aí, ela controla o motor da forma que a gente quiser. E vamos continuar aqui então. Um motor de indução, um motor CC, ele pode chavear tranquilamente com 2 kHz, apesar de ser uma frequência bem irritante de se escutar na hora que você for acionar ele de verdade. Mas para fins de simulação aqui não vai fazer diferença não. Se você quiser acionar ele com 20 kHz dá na mesma, só que aí o tempo de amostragem você teria que trabalhar com um tempo bem menor. A ponte H, a gente vai montar ela aqui, pode ser com IGBT ou MOSFET, tanto faz. Vamos colocar aqui MOSFET mesmo. Pode ser também BJT, como se fosse o driver da L298, né? Esse motor aqui em particular, ele vai ter parâmetros próximos de um que eu tenho aqui em mãos, né? É um motor de 12 volts. Então vamos esticar isso aqui um pouquinho e
Vou colocar aqui uma fonte de tensão. Essa fonte aqui, ó, ela pode ser de 12 volts. Aqui também nessa ponte H nós temos que colocar também os gate drivers aqui, né, os on-off controllers. Então aqui a gente pode colocar esse cara aqui. Até vou arrastar esse aqui um pouco para baixo, né, para ficar mais fácil. Vamos colocar aqui um em cada um. E nesses dois aqui, ó, eu vou colocar um notch, porque eles vão chavear defasados 180 graus dos outros dois. Então aqui eu posso ligar o mesmo sinal de controle em todos que eles vão funcionar. Beleza. O motor CC, ele pode ser, você vai vir aqui no Power, no Mechanical Load Sensor e você pode, você vai aqui no Motor Drive Module e vai aqui em DC Machine. Ele vai ter aqui dois circuitos, vai ser o circuito de armadura e o circuito de um enrolamento de campo. O enrolamento de campo, por enquanto, a gente não vai mexer com ele não, mas em uma outra aula a gente pode mexer. Eu vou vir aqui e vou colocar uma fonte de corrente constante nele de 1 ampere mesmo. Isso não vai fazer diferença agora não, e eu vou explicar o porquê. Porque agora aqui a gente vai fazer os parâmetros vai colocar os parâmetros do motor. Como esse é um motor real, eu consegui extrair os parâmetros dele, e aqui ele tem 1.45 ohms de resistência de armadura, 454 micro de indutância de enrolamento de campo, de enrolamento de armadura. O enrolamento de campo não vai fazer diferença agora, porque a gente vai trabalhar ele em estático, então ele não tem enrolamento de campo, é um motor de imã permanente. O momento de inércia dele é um momento bem baixo, de 0,0015. A tensão dele terminal de 12 volts, a corrente de armadura dele típica de 4 amperes. E a velocidade que ele roda depois do redutor é 240 RPM, é um motor que tem um redutor na saída. Então aqui você coloca também a corrente de campo de 1 ampere e vai dar tudo certo. Extrair os parâmetros de um motor CC é uma coisa que eu posso fazer em uma outra aula. A gente pode fazer numa aula de laboratório e comparar com essa aula aqui para fins didáticos, né? Então aqui a gente tem um motor conectado. Vou colocar aqui também um amperímetro para medir a corrente. Vou até colocar um amperímetro de sinal aqui mesmo para a gente medir a corrente e trabalhar com ela também. Essa corrente ela vai ser uma corrente chaveada, né? E ela pode ser bem pulsada, isso não tem problema não. A gente até vai pôr um filtro aqui para a gente observar o valor médio dela. Como esse motor tem uma indutância bem baixa de enrolamento de campo, ele vai ter uma corrente meio pulsada, mas isso não faz diferença, porque o momento de inércia dessa máquina ele é um momento de inércia que sempre vai filtrar isso. Então aqui a gente tem a corrente de armadura, aqui a corrente de armadura filtrada, e aqui também no motor a gente tem que colocar um medidor de velocidade. Então a gente vai vir aqui em Mechanical Module Sensor, vamos colocar um Speed Sensor. Também temos que colocar uma carga. Eu vou rodar sem carga para você ver o que acontece. Vamos botar esse medidor aqui de velocidade. Vamos colocar aqui velocidade. E vamos aproveitar que a gente tem essa referência aqui, ó. Vamos colocar um ganho nela, que vai significar o seguinte. Vamos colocar um ganho aqui. Esse ganho aqui, você pode colocar ele, como a máquina roda a 240, se eu colocar 12 volts é provável que ela vai rodar a 240 RPM. Mas quando a gente roda esse cara aqui, ó, a gente vai ver o seguinte. A minha referência, embora ela seja 240, a minha velocidade da máquina, provavelmente ela não vai ser 240. Aqui está com um problema aqui, que é o seguinte. Aqui o meu acionamento, vamos só ver aqui, dar uma conferida. Eu estou acionando por aqui, né? Estou acionando esse cara aqui. Vamos trocar esses terminais aqui pra gente. Vamos trocar só esses terminais aqui rapidinho para aqui ser o positivo e ali ser o negativo. Aí ele não vai ficar rodando ao contrário. Agora sim ele vai rodar no mesmo sentido, ó. Aqui eu estou com um tempo de
né, de variação desse degrau está muito curto, então o momento de inércia não está conseguindo estabilizar. Então, se eu vier aqui, eu vou aumentar o tempo de simulação para 400 milli. Vamos colocar aqui um tempo aqui, um passo de tempo aqui mais alto, mais elevado aqui. Vamos colocar aqui uns 2 Hz, pelo menos. Vamos ver aqui se vai rodar. Ele rodou. Vamos colocar aqui até um tempo maior. Vamos colocar aqui 500 milli, 600 milli, né? 500 milli tá bom. Rodou, só que é o seguinte, ele está rodando a uma velocidade muito superior à da que a gente está esperando. Por quê? Porque ele tá sem carga, né? Então a gente vai vir aqui e vai colocar uma carga. A carga, ela tem que ser uma carga mecânica, vai vir aqui Mechanical Loads and Sensors. Você pode até colocar uma carga geral aqui, que é um torque constante. Ele é um torque constante, só que o problema desse torque constante é que ele fica acionando a máquina mesmo quando ela está parada e desligada. E geralmente torques de carga, eles são assim, você tem que modelar o torque da carga para saber como é que ela vai ter que agir com esse torque. Então, nesse caso aqui, eu quero uma carga que seja proporcional à velocidade. Então, vamos colocar aqui uma carga que vai ter um comportamento mais esperado, proporcional à velocidade. Para esse caso aqui, para ela atingir o torque total com 240 RPM, ficar num ponto de operação nominal, né, eu vou precisar de colocar esse ganho aqui igual a 0.004 de valor, né? Esse ganho aqui vai traduzir uma velocidade em RPM e um torque de aproximadamente 1 Nm, que é o torque dessa máquina aqui. E aí, desse motor, né? E aí vamos rodar. Reparem que a minha velocidade está bem próxima da minha referência, mesmo quando eu diminuo a velocidade de rotação. Se eu quiser inverter essa máquina aqui também eu posso vir aqui e colocar, digamos, 1.6 aqui e colocar aqui 0, né? A gente vai ver o seguinte, ó, ela vai inverter o sentido de rotação. Não, inverteu não. Eu vou colocar aqui DC offset de meio, não. Vou colocar um DC offset de 0.8. Sim, vou colocar 0.8. Também não. Menos 0.8. Sim, menos 0.8. Aí vai fazer sentido. Também não. A velocidade inverteu. Parece que ele está acionando a máquina ao contrário. Vamos deixar ela do jeito que estava, né? Porque aqui o tempo da simulação é curto e se eu quiser, depois eu vejo o que é isso. Mas aqui no caso, a minha velocidade ela está controlando a minha velocidade, mas não está controlando ela em malha fechada. Então eu vou deixar um dever de casa aí para vocês, de controlar essa máquina em malha fechada. Na próxima aula a gente aborda essa questão da carga com mais cuidado e coloca aqui uma malha fechada, fecha essa malha ou aqui na velocidade ou até mesmo na corrente, ok? Bom pessoal, uma última correção aqui é a de que para que esse bloco aqui funcione, para que essa carga aqui, esse torque aqui externo, ele sempre funciona em oposição à velocidade. Então a gente tem que colocar um valor absoluto aqui, porque senão ele troca o sinal aqui da velocidade e atua no sentido de girar o motor. Então agora vai acionar, quer ver? Agora aqui na hora que a gente roda, a velocidade ela é a mesma para os dois sentidos da ponte H, para a referência da ponte H. Então era só essa última correção. Então, até mais, até a próxima.